Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vamos estudar, vamos aprender, vamos edificar-se mais um pouquinho com a palavra de Deus. Vamos conhecer mais o que a palavra de Deus nos revela em assuntos espirituais de suma importância para a nossa fé cristã, para a nossa esperança, para a nossa fé em Jesus Cristo. Eu quero levar para você agora um esclarecimento sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Quero falar para você a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Eu queria que você prestasse atenção nesse assunto. É um assunto bem simples, que é fácil de entender, porque Deus ele nos dá a facilidade de compreender a sua vontade. Não é difícil entender a vontade de Deus e nem o que Ele nos revela. Só basta dar ouvido à sua palavra e buscar a conhecê-la, e ela nos ensinará o que precisamos aprender. Amém? Então vamos falar agora a realidade, a importância da ressurreição de Jesus Cristo para nós cristãos, com a nossa fé em Cristo Jesus, o Messias, o enviado de Deus à terra para nos salvar, que veio a este mundo, viveu, nasceu, envelheceu e morreu, não é? Mas também ele ressuscitou ao terceiro dia. E qual a importância da ressurreição de Jesus Cristo? Eu quero ler um texto para você aqui e você vai ver essa importância da ressurreição de Jesus. O que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, vamos fazer uma leitura do versículo 17 até o 23. Veja que leitura maravilhosa e que instrução maravilhosa a palavra de Deus nos dá sobre esse assunto. É tão importante ler a palavra, e a palavra mesmo nos ensina o que nós precisamos aprender. Só basta a gente voltar o nosso coração, amados, para a palavra de Deus. Vamos ler. A Bíblia é tão farta, a Bíblia é tão abundante em riquezas e maravilhas de conhecimento e ensinamento de Deus para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, e a gente despreza ela, ignorando, desprezando, não dando atenção e buscando tanta coisa que não alimenta a nossa alma, que não edifica a nossa fé, a nossa vida espiritual no Senhor. E a Bíblia nos convidando a examiná-la, nos convidando a conhecê-la, nos convidando a estudá-la, a ler, para absorver o conhecimento verdadeiro de Deus para a nossa vida. Vamos ler o texto aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 17 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo está orientando aqui, ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, que é o arrebatamento aqui que Paulo está falando. Então, nós vamos observar aqui a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé cristã, para nós cristãos que estamos aguardando no Senhor e com fé e com esperança e confiança nele. O apóstolo Paulo, no versículo 17, no capítulo 15 da segunda carta aos Coríntios, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque a esperança nossa é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a confirmação da nossa fé e para a garantia da vitória de que nossos pecados foi perdoado por Ele, porque assim como Ele morreu e ressuscitou, é uma prova de que a morte não poderia detê-lo, porque Ele não era pecador. Então, por isso, Cristo tem o poder de nos justificar. Ele ressuscitou para dar prova desta purificação que Ele tinha, desta imaculação que Ele tinha, que a morte não pôde segurá-lo, porque a morte ela é
inimiga veraz dos pecadores. Mas Cristo não era pecador, ele se fez pecador por nós. Então, com a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ver que Cristo, ele não foi detido pela morte porque não tinha pecado. Então a morte não poderia detê-lo, porque a morte tem poder sobre o pecado. E Cristo não tinha pecado. Então a ressurreição de Jesus é um fato que nos dá a garantia de que ele sim tem o poder para nos garantir a nossa esperança de justificação dos nossos pecados, crendo nele. Então nós podemos ver aqui que a morte era certa, mas a ressurreição de Jesus também era certa. Jesus, antes de morrer, ele estava dizendo que morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aqui nós podemos ver em Mateus 20, 18 e 19, Jesus falando sobre a sua ressurreição. Lucas, capítulo 18, versículo 32 ao 33, Jesus falando que ao terceiro dia ressuscitaria. Marcos, capítulo 8, versículo 31, Jesus está falando que morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. As pessoas que estão com a fé em Jesus Cristo, guardando a sua palavra, alicerçado nele e confiando nele com a sua esperança, não irão se decepcionar. Por isso que o apóstolo Paulo ele está orientando os irmãos sobre essa questão da ressurreição. E ele fala da importância da ressurreição de Cristo para nós. O apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 18: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se Jesus não ressuscitou, aqueles que morreram crendo em Jesus, esperança nele, com a esperança em Jesus, estão perdidos. Porque se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Mas Jesus ressuscitou para que a nossa fé não seja vã. Jesus ressuscitou para que a gente tenhamos a certeza de que ele é Senhor. E quando ele fala, a palavra dele se cumpre. Ele falou que morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E o apóstolo Paulo começa a dizer aqui, versículo 19, ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é muito sério, amados irmãos, queridos que nos assistem, que nos curte pelos vídeos que nós colocamos no Facebook, no YouTube. Isso é muito sério que Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui: se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Versículo 19, capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Imagine você porque Paulo diz isso, adverte os irmãos sobre essa realidade. Que nós seríamos mais miseráveis do que os outros, se a gente tiver com a nossa fé em Jesus só nessa vida. Porque não adianta se abster de tudo que Deus manda. Não adianta renunciar a nossa vida neste mundo, porque o mundo oferece prazeres. O mundo oferece muitas coisas boas, alegria, muitos momentos de satisfações, que é bom, que faz mal ao espírito, que condena a alma, mas é bom para a carne. Então, se nós estamos esperando em Cristo só nessa vida, deixando tudo isso aqui, para viver com a fé só aqui, não estamos fazendo nada, irmãos. Não estamos fazendo nada, estamos perdendo de aproveitar o que o mundo oferece, porque a nossa esperança está aqui, tudo vai perecer. Então por que guardar uma fé em Jesus Cristo, se tudo vai perecer? Essa fé vai perecer também. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Tem muita gente que busca Jesus, a sua mente está só nas coisas da terra. Por isso que o apóstolo Paulo adverte os crentes em Colossenses, que só pensam nas coisas da terra. Isso é o fim de muitos e a perdição de muitos. Porque o seu coração está aqui neste mundo. O seu tesouro está aqui neste mundo. Então essa fé não vai lhe garantir nada na eternidade. A nossa fé em Jesus Cristo é para alcançar as bênçãos eternas, as promessas eternas. Porque muitas vezes nós vamos crer em Jesus e quem é pobre vai morrer pobre, quem está doente vai morrer doente, quem está desempregado vai permanecer desempregado, mas com Cristo morrendo tem a promessa da vida eterna e do gozo e das riquezas abundantes lá na eternidade com o Senhor. Então a nossa esperança em Cristo não é nas coisas desta terra. Por isso que Paulo está dizendo: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa fé não está valendo de nada. Servir a Deus para quê? Para ter uma vida de bem-estar só aqui? Não vale de nada, não é essa. Não é esse o chamado de Deus para a gente.
Deus nos chama para abrir mão das coisas desse mundo, para receber as riquezas da terra. Faça como Moisés. Hebreus, lá no capítulo 11, diz o texto que Moisés escolheu ser antes padecer com o povo de Deus do que gozar a riqueza do Egito por um pouco de tempo. Moisés escolheu perder privilégios, porque Moisés, ele tinha muitos privilégios no Egito, filho da filha de Faraó, era um dos herdeiros do trono de Faraó, era um homem que tinha um privilégio, neto do homem mais rico naquela época, mais poderoso da época. Mas o texto diz que Moisés, veja o que diz o texto aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 26, diz assim: tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do alto Moisés. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pelo que, aleluias, e diz o texto aqui, pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Aleluias. Então nós vemos aqui, Moisés tomou uma decisão, renunciou, prazer, privilégio, posição. Hoje é muito difícil alguém fazer isso, irmão, para servir a Jesus. A pessoa está na igreja, irmão, quer estar lá em cima. Muitos, porque tem um cargozinho, se alguém não honrar aquele carro, ele por aquele cargo que ele tem já fica com raiva. Está faltando o coração humilde e manso de Jesus em muitos de nós. Então por isso que Paulo disse, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Hebreus 11, 26, Moisés tomou uma atitude, renunciou tudo, todos os prazeres, os privilégios, as posições que ele tinha como neto de Faraó lá no Egito. Ele não quis isso porque ele tinha em vista a recompensa eterna. Você tem em vista? Você tem em vista a recompensa eterna que vai fazer você desprezar todos os privilégios que vierem até você, fazendo você pecar contra Deus? Você tem em vista a recompensa do céu, que vai fazer você ser humilde, não se importar com posição, não se importar com destaque neste mundo, mas querer o destaque na presença de Deus, para a recompensa que está guardada nos céus? Então espere em Cristo, não pelas coisas desse mundo, mas pelas riquezas do alto. E vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, é sobre isso. A importância da ressurreição de Jesus Cristo. E a gente pode ver, existem milhares de pessoas que estão com a sua fé e esperança firmada no homem. Homens mortos, que morreram e não ressuscitaram. A ressurreição de Jesus foi testificada. A ressurreição de Jesus está aqui escrito na Bíblia, que é um livro de revelação de Deus, que conta histórias que não é história fictícia, são histórias, são fatos que aconteceram. E um dos fatos que a Bíblia narra é a ressurreição de Jesus Cristo, testemunhada por várias pessoas. Muitos homens que estão por aí mortos sendo venerados, sendo adorados como Deus, como santos, milagreiros. Eles morreram e não ressuscitaram. E o povo está clamando a um Deus morto. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é vivo, porque Jesus ressuscitou. Então, muitos estão aí, né? Estão clamando a homens que morreram e não ressuscitou, e mesmo quando estavam vivos, não tiveram o poder de vencer as dificuldades dessa vida, não tinham autoridade sobre os impossíveis da vida. Jesus, ele mostrou autoridade sobre todas as dificuldades dessa vida. Esses homens que estão hoje por aí sendo clamados por Deus, como se fosse Deus, sendo venerados, sendo louvados, sendo suplicando-se, pessoas que estão suplicando a eles, homens mortos que estão sendo invocados como se fosse Deus. Eles, quando estavam vivos, não tiveram o poder de vencer a doença, de vencer o pecado, de vencer os impossíveis da vida, de vencer demônios, de vencer tentações. Esses homens não tiveram poder. Eu estava falando com uma pessoa sobre esse assunto e dizendo: como é que você acredita num homem que diz que é santo, que faz milagre? Se ele, quando estava vivo, morreu de uma doença, não teve poder para curar a doença dele. Estava me referindo a Frei Damião, a uma pessoa que é devota dele. Estava falando respeitosamente com essa pessoa, não desfazendo da fé dela, mas tentando esclarecê-la e explicar a ela a verdade. Como é que ela acha que Damião pode curar, ela pode fazer milagre para curar de enfermidade, se ele não conseguiu vencer a enfermidade que o matou?
Jesus não. Jesus venceu os demônios, Jesus venceu doença, Jesus venceu enfermidade, Jesus teve autoridade sobre vento, sobre mar, sobre doenças, sobre dificuldades, porque Ele mostrou que Ele é Senhor, só Ele é Senhor. Jesus venceu a morte, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, como Ele dizia. A ressurreição de Jesus foi necessária, queridos, para nos dar a certeza de que a nossa fé não é vã, para nos dar a certeza de que Jesus é Senhor absoluto e fora dele não há outro. A ressurreição de Jesus Cristo foi necessária para nos dar a certeza de que nós vamos morrer também. É um fato. Jesus morreu, mas ressuscitou. E nós também vamos morrer, mas vamos ressuscitar para estar diante do Pai na eternidade, através da fé em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluias. Tendo a convicção dessa esperança, nós temos a convicção dessa esperança, porque Jesus ressuscitou para nos dar a certeza da nossa fé. O apóstolo Paulo continua dizendo, olha o que ele diz aqui, queridos, versículo 20, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, dos que já morreram, dos que estão mortos. Dormir aqui é no sentido do corpo, não da alma, a alma não dorme. O ser real permanece vivo e ativo e consciente. Aleluias. Mas o seu corpo está em repouso na terra, do pó que veio dele. No dia da ressurreição, no dia da vinda de Jesus, diz a Bíblia que os corpos vão ressuscitar, glorificados. E nós seremos arrebatados e transformados esse corpo num corpo glorificado. Isso é maravilhoso. Essa é a fé em Jesus Cristo. Eu quero convidar você para mais uma vez ler o texto. No capítulo 13. Aliás, perdão, capítulo 14. O apóstolo Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Por que é vã? É inútil, não vale de nada a nossa pregação e a nossa fé se Jesus não ressuscitou. Por quê? Porque é vão. É em vão uma pessoa acreditar e ter esperança em morto. Morto não pode ajudar quem está vivo. Morto não tem mais contato, nem tem mais consciência do que aqui acontece. Morto não pode socorrer quem está vivo. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil. Mas Ele ressuscitou, aleluia. Porque as pessoas estão por aí, crendo em mortos, venerando, adorando, suplicando, exaltando, engrandecendo, confiando em pessoas que já morreram e não ressuscitaram, que são estabelecidas como santos, para outros invocarem os vivos, e os vivos invocando os mortos, estão pecando contra Deus, porque isso é um pecado diante de Deus, não invocar os mortos, porque eles não podem ouvir. E as pessoas que invocam o morto será enganado, ludibriado pelos demônios que são enganadores, espíritos enganadores, enganando as pessoas, para as pessoas continuarem no erro. A ressurreição de Jesus Cristo foi importante para a nossa fé, para que sejamos convictos e confiantes de que Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele venceu a morte. Quem venceu a morte fora Jesus? Maria não ressuscitou. A religião católica apostólica romana diz que ela ressuscitou. Ensina a doutrina da sua ascensão aos céus. Ela não foi assunta aos céus. O único que foi assunto aos céus, que a Bíblia testifica, foi Jesus Cristo. Fora dele nenhum outro foi ainda. Fora dele nenhum outro teve esta glorificação no corpo ainda. Só vão ter quando ele voltar. Tanto Maria como Pedro, Paulo, João, os apóstolos que eram homens de Deus, que serviam a Jesus. E todos aqueles que morreram com a sua fé em Cristo. Só vão ressuscitar neste dia a ressurreição do corpo para subir aos céus. Então, nenhum outro ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi comprovada, testemunhada, e diz o texto lá em Atos, que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Apareceu ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro, os apóstolos todos. E todos viram e tiveram confirmação. Apareceu às mulheres que serviam a ele, testificando da ressurreição de Jesus. Porque é em vão crer em quem morreu.
Os discípulos de Emaús, que estavam descendo para Emaús no caminho, voltaram tristes sem esperança. Por quê? Porque Cristo morreu e eles tinham a esperança de que Cristo ia ressuscitar, como Jesus falou para ele. Mas eles não deram ouvido à palavra e não observaram o que a palavra revelava. E eles descem de Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto, Emaús fica para baixo, e eles começam a descer. Aqueles que perdem a fé em Jesus começam a descer. É preciso a ação de Deus para fazer eles subir de novo. Mas Jesus veio até eles e começou a conversar com eles. E eles estavam ali sem esperança. Ele dizia, olha, apareceu um Jesus Cristo e nós esperávamos que ele seria aquele que iria remir a Israel. E eles desceram sem esperança e Jesus começou a falar para eles e eles entenderam que Jesus ressuscitou. Jesus disse a ele, mas vocês não sabiam que ele estava dizendo que ao terceiro dia ressuscitava, o que diz as Escrituras? Jesus conversando com eles e eles agora, eles são conhecedor desse fato, conhecedor dessa verdade e começam a entender o que realmente Jesus tinha falado. E eles agora começam a voltar novamente, subir para Jerusalém, que fica na parte alta, Jerusalém. Você pode ver isso lá em Lucas 24, capítulo 24, versículo 21 e 23. Porque os discípulos de Emaús que estavam descendo para Emaús, no caminho que ia para a cidade de Emaús, os discípulos, eles perderam a fé em Jesus, porque pensavam que Jesus não tinha ressuscitado. E é em vão crer em quem morreu. Em quem morreu, quem crê em quem morreu é uma fé vã. Por isso que Paulo diz, se a nossa fé, se Cristo não tivesse ressuscitado. Vamos ler mais uma vez aqui, versículo 19. Né? Vamos ler o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 17 e o 14. Por isso que a ressurreição de Jesus foi importante para a certeza da nossa vitória. Porque Jesus teve vitória sobre a morte. O maior inimigo da humanidade é a morte. E Jesus venceu para mostrar que Ele é Senhor. Ele diz lá em Apocalipse 1, 17 e 18. Eis que vivo e fui morto, mas eis que vivo para sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Aleluias. Jesus Cristo ressuscitou. Creia em Jesus, clame ao Deus vivo. Esse sim está vivo para ouvir o teu clamor. Este é o verdadeiro Deus, que você pode crer nele, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, é em vão crer em quem morreu. É em vão suplicar a homens que morreram e não puderam nem curar a si quando estavam doentes de suas enfermidades. Morreram na doença, morreram derrotados pelo pecado. Mas Jesus, ele mostrou que é um vencedor para nele termos a vitória. Por isso que a Bíblia diz que somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque Jesus venceu o demônio, o diabo, as doenças, venceu a tempestade, venceu a fúria do mar, venceu dificuldade, venceu a morte, venceu a tentação. E ele é o Todo-Poderoso, venceu tudo que veio contra ele, para que nele nós tenhamos a vitória. Jesus disse, eu venci o mundo, aleluias. Nenhum outro vence, nenhum outro venceu. Não teve Buda, Maomé, Kardec, Maria, Pedro e Paulo, não. Quando eu falo Pedro e Paulo, os apóstolos, os homens de Deus, são vencedores em Cristo Jesus. Mas fora de Jesus, ninguém é vencedor. Todos são derrotados, todos são condenados, todos são vencidos pelo pecado e pela morte. Sem Jesus, mas com Jesus, você é mais que vencedor. Ele ressuscitou para que nele você tenha a esperança de que um dia ele voltará para ressuscitar aqueles que morreram e os que estiverem vivos serem juntamente com os que morreram arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e estar com o Senhor para toda a eternidade. Portanto, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que ressuscitou e vive para sempre. Amém.